Boa noite. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Na nossa conferência eu falei sobre saúde emocional, saúde espiritual, e a gente vai... eu não consegui terminar tudo aquilo que havia preparado, eu não sei se hoje eu vou conseguir também, mas a gente vai continuar falando sobre esse tema, né? Você vai receber uma folha assim e uma caneta, tá? Só segura um pouquinho aí, que eu já vou te dar a instrução do que você vai fazer com esse papel. Mas primeiro assim, só para a gente recordar um pouco daquilo que a gente viu, né? Eu vi que várias pessoas aqui estiveram conosco na nossa conferência. Eu abri a conferência falando, a minha fala, né, o meu tempo, falando sobre transformando paradigmas. Da necessidade da gente ter olhares diferentes e de a gente estar aberto para esses olhares, né? Nós vimos que a nossa mentalidade, ela pode ser uma mentalidade chamada fixa ou uma mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é aquela que é fechada, engessada, né? É aquela mentalidade que mantém somente um foco, não consegue perceber e tentar perceber muitas vezes por conta dos medos, por conta de preconceitos, por conta de ideias muito rígidas ou de uma religiosidade até muito rígida, ter diferentes olhares, né? Eu mostrei várias formas, né? E pedi que vocês identificassem nessas formas algumas coisas, o que vocês viam, né? E aí eu mostrei a forma que parecia um coelho, outra hora parecia um pato, aí mostrei uma outra forma que parecia uma mulher velha, uma mulher idosa, uma mulher mais nova, enfim, né? E aí a gente descobriu o seguinte, que todas aquelas, a percepção de vocês, todas elas estavam corretas, né? Que tinha a ver com a minha percepção, né? E aí eu falei um pouco de que cada ponto de vista é a vista de um ponto, né? Que eu estou aqui, eu tenho uma visão, eu estou aqui, eu tenho uma outra visão, eu estou aqui, eu tenho um outro olhar, mas eu estou vendo a mesma sala, né? Então a importância de às vezes a gente mudar de lugar, e mudar de lugar às vezes significa eu me colocar no lugar do outro, para poder entender o que o outro está vivendo. Não sentir o que o outro sente, porque o sentimento é único, é irrepetível, cada um sente de uma forma, né? A gente até chama o sentimento com o mesmo nome, mas a forma como você sente, ela é única e especial. Por quê? Porque você é único e singular, você é irrepetível. Ninguém é como você no planeta, né? Você é único. E isso é algo de misterioso e de maravilhoso ao mesmo tempo, né? Saber que ninguém tem a sua impressão digital, saber que no mundo ninguém tem a íris dos seus olhos, saber que no planeta ninguém tem a sua voz, né? Que são coisas totalmente singular e única. E single, né? Single quer dizer isso também. Não é só solteiro, né? Não é só alguém que está solteiro, alguém que está só. Single quer dizer único, singular, irrepetível, como você. E aí nós falamos das inteligências, dos tipos de inteligências, né? A gente falou um pouco da inteligência física, a gente falou que o nosso corpo tem uma inteligência, né? E que é importante que a gente tente, de alguma forma, ouvir a voz dessa inteligência que soa muitas vezes dentro de nós, e por conta de todo esse movimento da pós-modernidade, da nossa correria, da era digital, a gente perdeu um pouco o contato com esse corpo, né? Mas ele continua falando, e ele fala às vezes de maneira muito alta, né? Quando a gente de alguma forma ultrapassa algum limite do nosso corpo, ele vai te avisar, você precisa parar. E às vezes ele para mesmo.
e aí você vai para o hospital, fica um tempo lá. Não sei se já te aconteceu alguma coisa semelhante, né? Mas a gente entra num processo muito doido do nosso dia a dia, o corpo vai gritando, a gente não vai ouvindo, e aí ele para, né? Ele tem uma inteligência, né? Nós vimos também a inteligência cognitiva, né, que é a nossa capacidade de reter informação, de memória, de elaboração, de planejamento. Nós vimos também sobre a inteligência emocional, que hoje é muito falada e bem tratada por vários segmentos da educação, da pedagogia, da psicologia, da neurociência, né, trazendo a inteligência emocional num lugar muito, eu diria, hoje de ênfase, né, porque até pouco tempo a gente valorizava muito a inteligência cognitiva e a gente não tinha olhar para a inteligência emocional. Daniel Kahneman, lá para os anos 70, 80, como os anos 80, ele então começa a trabalhar com essa inteligência, né? Kahneman foi o prêmio Nobel de Economia, e ele faz, apesar de economia, de economista, né? Ele faz uma viagem maravilhosa aí no mundo das emoções, trazendo uma contribuição muito importante. Nós vimos também que nós temos uma inteligência espiritual, que a gente chama, que alguns chamam de inconsciente espiritual. Viktor Frankl, um psiquiatra vienense, ele trabalha nesse foco, né, de que todos nós temos uma inteligência espiritual. E hoje a gente tem aí, né, um diálogo muito grande com ciência e espiritualidade, religiosidade, saúde física, e agora a gente também tem uma grande interface sendo estudada entre religiosidade e saúde mental, que é algo muito, vamos dizer assim, novo em termos de ciência, tem 20, 30 anos, quando a gente fala em ciência, 20, 30 anos é algo recente, né? Porque a gente está falando aí de anos de estudo, pensando na própria psicologia, que tem em torno de 120 anos, é algo muito recente. A gente está gatinhando nessas áreas, né? E gatinhando também na área da neurociência, né? Por conta hoje, né, da possibilidade da gente conseguir mapear um cérebro vivo, né, por conta da ressonância magnética, por conta da tomografia, por conta de uma série de exames aí que nos auxiliam nesse processo, a gente hoje tem entrado nesse mundo do cérebro humano, né, porque até pouco tempo a gente só podia estudar o cérebro humano em cadáveres, nunca no cérebro vivo. E hoje a gente consegue fazer alguns mapeamentos. Isso tem trazido um novo conhecimento e uma oxigenação em tudo que a gente fala de ser humano, né? Então pensar que nós temos corpo, alma e espírito, né? Que nós somos um ser bio, psico, sócio espiritual, né? Com todas essas instâncias, e que essas instâncias devem ser todas atendidas para que a gente possa viver aquilo que Jesus chama de vida plena ou vida abundante. É impossível a gente viver uma vida abundante se a gente fracionar ou dividir o ser humano, né? E tratar só do corpo, ou tratar só da alma, ou tratar só do espírito. Alguma coisa vai ficar faltando aí e a gente vai ficar devendo algo. Obrigado, Sandra. E aí a pergunta foi: por que a gente precisa da cura da alma, né, que eu fiz para vocês? E a primeira resposta, ou o primeiro ponto abordado, é porque nós somos herdeiros de um pecado original, né? Eu trouxe para vocês que com a queda do ser humano, né, lá no Éden, lembrando que o pecado não foi gastronômico, né? Não foi porque comeu uma fruta, mas o pecado foi com o desejo de ter um ego absoluto, né? Do homem, do ser humano querer ser dono de si mesmo, né? Querer ser como Deus, porque foi essa tentação, né, que a serpente inoculou no homem, né? Olha, se você comer desse fruto, você será como ele, né? Então ali o pecado de fato era o desejo desse ser humano de ser como Deus, né? E a partir dali a gente viu que nós temos
4 alienações, né, ou 4 grandes áreas que foram atingidas. Pode passar mais um. Isso, vai. Isso aí a gente vai voltar depois. Pode passar mais um, por favor. Mais um. Eu tenho aqui, eu vou ajudar você. Continua. Mais um lá. Só para mostrar. Isso aí. Mostra essas 4 áreas agora. Aí, já estou aqui. Muito bom. A gente viu que com a queda a gente teve uma alienação espiritual, né? Que é a morte física e a morte espiritual do ser humano. Deus disse para o ser humano, para o homem, né? Olha, de toda a árvore do jardim poderei comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque se comendo, certamente morrerás. No texto original, a gente lê morrendo, morrerás, dando indício ou dando uma ideia de 2 mortes, da morte espiritual e da morte física. A partir dali também a gente tem, nesse momento, uma cisão, uma morte, uma alienação da psique humana, né? O primeiro diálogo que Deus tem com o homem registrado é uma pergunta, né? E quando Deus pergunta, não é porque Ele não sabe. Deus pergunta para nos fazer saber. Toda pergunta de Deus na palavra, ela é reflexiva. Reflexiva porque ela te faz pensar em alguma coisa. E aí Deus pergunta para Adão: Adão, aonde você estava? E a pergunta ali não é geográfica, né? Porque Deus sabe tudo, né, irmãos? A pergunta lá não é de que trás de bananeira, atrás de que coqueiro você estava. A pergunta é onde você estava no seu coração quando você decidiu fazer aquilo que eu não pedi para você fazer. Ou a única coisa que eu pedi para você não fazer, você fez. E naquele momento, Adão, ele tem uma fala interessante. Ele diz: olha, eu comi do fruto, percebi que estava nu, tive medo e me escondi. Nesse momento, o medo entra na história. Nesse momento, a culpa atravessa o ser humano. Nesse momento, a vergonha atravessa o ser humano. E a partir daí, a gente tem o que a gente chama de alienação psicológica. Seguindo a isso, né, Deus pergunta: mas por que você fez isso? E Adão aponta para Eva, né, aponta para a mulher: olha, foi ela que me influenciou, foi ela que me ofereceu, e eu cedi ao desejo dela, né? Nesse momento a gente tem o que a gente chama de alienação social. Naquele momento há uma ruptura, de uma certa forma, entre o homem e a mulher, onde ele coloca sobre ela uma responsabilidade que de fato era de ambos, né? Era de ambos, né? Inclusive, talvez mais de Adão do que dela, porque Deus fala para Adão, Deus não fala para ela. E ele deveria passar para ela e cuidar dessa mulher, né? Porque ele deveria protegê-la, e ele não a protegeu. Aonde ele estava, enquanto a serpente estava sussurrando no ouvido dela, né? Há um livro maravilhoso do Larry Crabb, que é um psicólogo, pastor, que ele fala: o silêncio de Adão. E aí ele conta, né, essa dificuldade do homem de às vezes se colocar e de falar coisas quando ele tem que falar, né? E aí, nesse momento, Deus dá uma sentença. Ele diz: maldita é a terra, e por conta disso, né, do suor do seu rosto, você vai colher o pão, e por aí vai. A gente tem aí então uma alienação ecológica, né? 4 grandes áreas, e a gente tem inclusive uma fala do apóstolo Paulo que diz que a natureza geme pela manifestação da glória dos filhos de Deus. Quer dizer, a natureza também está cativa ao pecado e espera uma restauração, uma regeneração. E aí a gente viu na obra de Cristo na cruz que essa regeneração, ela é realizada de maneira completa. Nós vimos que a partir do momento que você recebe Jesus na sua vida, você tem o que a gente chama de redenção, né? O que é a redenção? É como se alguém pagasse um resgate sobre a sua vida, né? E diz a palavra que nós fomos comprados por preço de sangue, né? O Senhor paga um preço para nós. O salário do pecado é a morte, e Ele morre em nosso lugar, pagando então uma dívida, vamos dizer, ali num contexto, ou numa, vamos dizer assim, numa lei espiritual.
E a gente não, às vezes a gente perde essa noção, que assim como a gente tem leis físicas que governam o universo, como lei da gravidade, né? Lei do uso, desuso, que você não usa, atrofia, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. A gente tem leis espirituais que também governam o universo. E uma delas era essa, né? Então Jesus paga o preço ali na redenção, e a partir desse momento da redenção, a gente tem o que a gente chama de regeneração, que seria o novo nascimento. Você lê lá em João 3, no diálogo de Jesus com Nicodemos, quando Jesus diz, né, importa-vos nascer de novo. Em verdade vos digo, importa-vos nascer de novo. A palavra novo ali, no grego, é athon. E athon quer dizer nascer do alto, é um nascimento vertical, é nascer do céu. É interessante isso, né? Esse nascer de novo é nascer dos céus. E nós, pensando, né, na nossa caminhada como peregrinos, muitas vezes a gente diz, olha, o meu destino é o céu, a minha casa é o céu, a minha morada é o céu. E a gente esquece que a nossa origem também é o céu. Porque você é nascido de Deus, você é nascido dos céus. E você caminha em direção aos céus. Isso é algo maravilhoso, é uma revelação maravilhosa que Deus nos traz, colocando em nós um DNA novo, colocando em nós algo novo, completamente diferente da nossa natureza terrena. Ele coloca uma natureza espiritual, celestial em nós, que nos aponta para algo divino, que é a nossa caminhada. Nesse processo, então, nós temos de imediato a redenção e a regeneração. E a partir daí, né, sendo um pouco calvinista aqui, a gente tem a santificação, que é um processo. Um processo que termina quando estivermos na presença de Deus de fato. Quando estivermos diante do trono do Senhor, então nós seremos aquilo que o Senhor é, segundo a palavra. Paulo diz que por enquanto a gente vê por espelho, né? Mas haverá um momento em que nós veremos como Ele é, e aí nós seremos como Ele é. Até lá, todos nós estamos em obra. Então tenha paciência comigo, tenha paciência com a pessoa que está do seu lado, né? Por quê? Porque todos nós estamos em processo de crescimento, em processo de amadurecimento, em processo de santificação. E para a gente continuar daqui para frente, eu queria que a gente tivesse um tempo para uma reflexão. E aí eu vou voltar lá para o nosso primeiro quadro, aqui. A gente chama isso de janela de Johari, né? Onde você tem 4 perguntas para você responder. A primeira é: como me vejo? Como você se vê? Como você se percebe? A segunda é: como os outros te veem? Muitas vezes a gente, por exemplo, você se vê uma pessoa insegura, uma pessoa com medos, mas quem está do seu lado fala: nossa, como você é forte. Não sei se já aconteceu isso com você. Você é muito forte. E aí a gente tem alguma coisa ali, parece que a forma como eu me vejo não coaduna com a forma como o outro me vê. Eu gostaria que você pensasse por aí, né? Às vezes a forma como você se vê é a forma como o outro te vê também. E aí vamos seguir em frente, né? Eu só quero que você pense um pouco, faça uma autorreflexão. E aí, no outro momento, é: como vejo Deus? Como você vê Deus? E por fim, como Deus te vê? Ok? Então você tem 4 pontos aí para você escrever. Você recebeu um papel, uma caneta. E aí eu quero que você... Vamos gastar um tempinho aqui. Vamos dizer 10 minutinhos nessa reflexão, onde você vai responder essas perguntas. Como me vejo? Como os outros me veem? Como vejo Deus? E como Deus me vê? Foi fácil, foi difícil o exercício? Como é que foi? Eles não querem. Porque você monopolizou o grupo. Muito bom. Gente,
Só ouvir algumas pessoas, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês. Como você vê Deus? Só que vocês compartilhassem, algumas pessoas compartilhassem. Como você vê Deus? Uhum. 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 Então depende do seu momento. Som. Som, som. Som, som, som. Uhum. Sim. Você vai nessa. Ah, eu não quero microfone. Tá bom. Tem problema, não tem problema. Tá, não, tá ótimo, tá bom. Pronto, falei, né? Qual é o seu nome? Márcia. Márcia, é interessante a sua fala, porque a sua fala é isso mesmo, né? E Deus tem vários nomes. Deus é Rafá, Deus que cura, Deus é Jireh, provedor, Deus é pastor, Deus é Nissi, a nossa bandeira, Ele é a nossa justiça, Ele é acolhedor, Ele é pai, Ele é mãe na Bíblia também, né? E dependendo do momento em que a gente está vivendo, Ele tem uma configuração na vida da gente, né? O importante nisso tudo é que Ele seja seu Deus, é que Ele seja Deus na sua vida. Isso não muda. Muito bom. E aí a gente percebe isso nos personagens bíblicos, né? Como Deus vai se revelando na palavra de maneira tão gradual, até culminar na revelação perfeita que é Cristo Jesus, segundo Hebreus, que Ele é a manifestação exata da glória de Deus. Mas se você for pegar a vida de Moisés, por exemplo, no primeiro momento, ele era muito medo para Moisés. Quando Moisés se aproxima da sarça ardente, ela queimava, mas não se consumia, e Deus tem essa característica, né? Ele se aproxima da gente, Ele queima o nosso coração, mas não nos consome. Ele não nos consome, né? Esse se aproximar é fazer com que a gente se veja, né? Como nós somos. Isso não é tão fácil, né? Se encarar, se perceber, se nomear, né? Não é tão fácil quando a gente usa de honestidade. Mas é interessante que nesse primeiro momento Moisés se aproxima e encobre o rosto, de medo de Deus. Mas depois de um tempo ele ora a Deus e fala: Senhor, deixa eu ver teu rosto, deixa eu ver tua face. Quer dizer, aquele mesmo que tinha medo, depois de andar com Deus por um tempo, pede que Deus revele o rosto dele. E essa é a nossa caminhada, Márcia. Essa é a nossa caminhada. E conforme a gente vai caminhando, Ele vai se configurando de maneira diferente na nossa história. Ele continua sendo Deus, mas em dado momento Ele é aquele que eu preciso que proveja para mim. Num outro momento é aquele que eu preciso que me acolha. Num outro momento é aquele que eu preciso que me dê sabedoria, palavras de sabedoria, para eu poder decidir coisas na minha vida. Esse é o nosso Deus, e essa é a nossa caminhada. Muito bom, Márcia, obrigado. Mais alguém gostaria de compartilhar como você vê Deus? Pois não. Eu falo alto, viu, gente? Mas eu vou falar e todo mundo escuta, que eu já falo alto mesmo, liga não. Bom, como eu vejo Deus na minha existência, desde que do ventre da minha mãe, Ele é a minha única solução. Não existe outro. Não existe. Não existe. Eu já até fiz lá, né? Aquela que a gente brinca, a coisa, a gente já está aqui andando com Jesus, fui aqui, ó, fui cometer o erro de fazer isso daqui, né, que nem estava explicando ali, nada a ver com a igreja, foi algo entre eu não entendia que Deus era Pai, que Deus era amor,
Meu pai também é falecido, também num quadro depressivo muito grande, né? Enfim, uma longa história. Então, não consegui entender. Mas eu sempre, mesmo quando eu estava lá no mundo, né? E eu nasci na Batista, tudo, nunca eu olhei assim para outro lado para dizer assim, servir a outro Deus, ou eu não estou falando de religião, Sim, sim. eu estou falando de Deus mesmo. Deus e Deus Pai, assim, Deus aí fala da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo também, né? Então ele é o único. Não existe outra saída. Não existe outro ser, outra pessoa. Eu estou falando da Trindade. Sim, sim. Ele, para mim, ele é único. Ele é tudo. Eu não sei o que eu sou sem ele. Aliás, eu não estaria aqui. Não, já faz tempo sem ele. Muito bom. Não estaria. Qual o seu nome? Priscila. Priscila, muito bom, Priscila. Obrigado pela sua fala. E é isso mesmo, quando ele assume o centro da nossa existência, a gente já não consegue mais se ver sem ele, né? Porque tudo começa a girar em torno dele, ou ele começa a girar em torno de tudo na nossa vida. É esse mesmo caminho. Agora é interessante a sua fala quando você traz no início, né, como você via Deus, e aí imediatamente você traz a figura do seu pai. E a gente tende a fazer isso. A gente tende a projetar no nosso Pai Celestial, o nosso Pai terreno. E não raras vezes, quando o nosso Pai terreno não é aquele Pai, né? Porque todo Pai não é perfeito, né? Não é perfeito, não dá para exigir essa perfeição. Eles dão o que eles têm para dar, né? Eles não dão o que eles não têm para dar, né? E muitas vezes a gente joga para Deus essa imagem e a gente começa a ter dificuldade de lidar com Deus. A gente percebe algumas pessoas com muita facilidade de lidar com Jesus, por exemplo, com o filho. A pessoa consegue ter um relacionamento íntimo, mas a hora que entra pai, a pessoa ela toma um passo atrás, porque a figura de pai ela é contaminada. E aí eu jogo isso lá para Deus, e essa imagem de um Deus que não é Deus de fato, né? Porque a gente tira a essência dele, que é o amor, e muitas vezes a gente então não se aproxima. A gente nunca se aproxima do que a gente tem medo, a gente se afasta. A gente se afasta do objeto de medo, a gente não se aproxima. Muito bom, obrigado Priscila pela sua fala, muito bom. E aí, e como Deus te vê? Eu queria mais duas pessoas falando. Como Deus te vê? Como Deus te vê? Pois não. Deixa eu dar um microfone. Ah, gostei disso. Como a menina dos olhos dele. Essa é uma figura interessante, né? Porque os olhos é algo que a gente tende sempre a proteger, não é isso? Quando vem alguma coisa em direção aos seus olhos, a sua tendência qual que é? É desviar, é pôr a mão, não é isso? E quando você é a menina dos olhos de Deus, você é imbuído dessa proteção, né? É desse cuidado, né? Como a gente cuida dos nossos olhos, Ele cuida de nós. E é algo tão íntimo, né? Algo tão próximo, não dá para tirar, né, gente? Não dá para tirar, ele é colado na gente. E é isso mesmo, que bacana, Priscila. Tânia, bacana, obrigado. Pois não. Por favor. Como vejo Deus? Os cientistas colocaram uma teoria do Big Bang. Aí, ao meu entender, quando Deus disse haja luz, você imagina aquilo ali, o Big Bang, e o universo está expandindo até hoje. Não é isso? Exatamente. Então, é dessa maneira que eu vejo Deus. O Criador, que ainda está criando
e ainda está formando esse universo que nós estamos sobrevivendo nele. E que nós somos um pequeno grãozinho de areia nesse grande universo. Maravilhoso. Muito Big bom. Bang. Big Bang. Haja luz. Haja luz, Fiat Lux, né? A palavra. Até hoje. Aham. Aí o cientista fala que está ouvindo lá a explosão da Sim. criação do universo. É a voz de Deus dizendo, haja luz. Maravilhoso. A explosão. E pensar que o universo tem 46 bilhões de ano-luz em termos de extensão. E um ano-luz é mais de 9 milhões de quilômetros. É algo impensável para a nossa mente. E pensar que a palavra de Deus diz em Hebreus que Ele sustenta tudo isso pelo poder da sua palavra. E pensar mais ainda que esse Deus que criou todo o cosmo, né, com galáxias e planetas e sóis, mora em você. É incompreensível isso, né, gente? E o que a gente não compreende também é o que nós somos diante de Deus. Porque o Deus que criou todas as coisas habita em você. Você é morada, você é templo desse Deus. Isso é algo que somente o cristianismo apregoa. Nenhuma outra religião no mundo. Budismo, espiritismo, o hinduísmo, nada, nenhuma delas. O islamismo fala que você é templo e morada de Deus. Isso é algo para a gente parar e pensar, gente, por que eu vivo tão aquém às vezes de tudo isso que habita em mim? Como buscar esse lugar que nós temos em Deus? Acho que essa é a grande caminhada que a gente tem que fazer na nossa vida. E isso, pensando aqui, né, eu só vou voltar um pouquinho, lembrar o seguinte. Que a saúde emocional e maturidade espiritual são inseparáveis. A gente não pode ser maduro emocionalmente e ser imaturo emocionalmente e maduro espiritualmente. Essas duas coisas andam juntos. Não é possível ser espiritualmente maduro enquanto se permanece emocionalmente imaturo. Por isso a importância de a gente tratar da nossa alma. Por isso a importância de a gente ter um olhar para a nossa alma. Por isso a importância de eu entender que apesar do meu pai ser no meu pai, eu não preciso projetar nele a figura de Deus. Nem de autoridades que não me amaram, que me rejeitaram, que não deram o amor que eu precisava. Né? Saber que é diferente, que tudo isso pode ser diferente. Um outro ponto importante que faz com que a gente não atinja essa maturidade espiritual é a gente usar o ministério para fugir de Deus, ou usar Deus para fugir de Deus. Como assim? A gente tem, dentro das pesquisas em termos de religiosidade, foram apontadas 3 maneiras de você ser religioso. A gente fala de uma religiosidade intrínseca e de uma religiosidade extrínseca. A religiosidade extrínseca é aquela quando você busca a Deus como um meio para alcançar um fim. Então, por exemplo, eu uso a religião, eu uso a espiritualidade para fazer um network, ou para me sentir pertencente a um lugar, ou para ter um grupo que eu possa acompanhar e estar, ou qualquer outro objetivo que não seja Deus em si mesmo. Essa é a religiosidade extrínseca. E essa religiosidade, ela não é saudável. Definitivamente, ela não é saudável, porque ela não sustenta. A religiosidade intrínseca é quando você busca Deus por Deus. Você busca Deus não pelo que Ele pode te dar, mas você busca Deus pelo que Ele é.
Você não busca a Deus pelas bênçãos a receber. Você busca a Deus pela pessoa que Ele é. E isso é um processo de maturidade. Isso tem, inclusive, gente, é muito interessante isso. A gente vai fechando círculos na nossa vida, né? E quando a gente às vezes fecha um ciclo com o nosso pai, eu vou retomar aqui a fala, tá, Priscila? Quando a gente fecha um ciclo com o nosso pai e a gente começa a aceitar aquele pai ou aquela mãe, com todos os desvios e imperfeições que eles têm, a gente começa a ter uma outra visão de Deus. E a gente começa a se relacionar com Deus, não como um papai que tem que me dar tudo que eu quero, que tem que estar à minha disposição, mas eu começo a me relacionar com Deus de uma outra forma, de uma forma mais madura, de uma forma que a gente chama de interdependente. Eu não dependo dele como uma criança que precisa de todo momento ser pego pela mão e ser carregado e levado para algum lugar. Eu começo a entender que eu tenho uma responsabilidade, que eu sou responsável pela minha vida. Eu começo a entender que diante da vida eu faço escolhas. Eu começo a entender que diante da vida eu tenho que me posicionar. E que essas posições que eu tomo diante da vida, às vezes são posições muito difíceis. Por quê? Porque eu não sou nem terreno e nem celestial. Você não é 100% do céu e não é 100% da terra. Você vive numa intersecção entre céu e terra. E isso gera uma tensão religiosa. Isso gera uma tensão em nós. Por quê? Porque os meus desejos querem algo, a minha vida, eu desejo algo que às vezes está fora do princípio da palavra de Deus. E eu vou ter que dizer não para mim mesmo. Eu vou ter que dizer não para convites que me fazem, que eu entendo que de alguma forma vai me tirar daquele princípio que eu adotei como princípio fundamental da minha vida. Isso é religiosidade intrínseca. É quando eu faço essa escolha. Eu tenho também a religiosidade de busca, né, que é aquela onde a pessoa ela vai buscar, ela está buscando uma solução, ela está buscando o sagrado, ela está buscando o divino, e aí às vezes ela vai por vários caminhos, até que culmina no encontro, né? Esses são os tipos de religiosidade. E às vezes a gente usa o ministério para fugir de Deus, como uma religiosidade extrínseca, porque o ministério ele me dá visibilidade, o ministério faz com que eu seja visto, o ministério faz com que eu seja admirado, né? E a gente perde o essencial, a gente perde a essência, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu faço a obra de Deus para satisfazer a mim e não a Ele, esse é um ponto também. Também quando minhas orações são realmente sobre Deus fazer a minha vontade sem a minha submissão a Ele. Também quando faço coisas em seu nome que Ele nunca me pediu para fazer. Ou quando eu demonstro comportamentos cristãos para que pessoas muito importantes pensem bem de mim. É aquela religiosidade de fachada, né? É aquela árvore que só tem folhas, mas não tem frutos. Esse é um caminho, quando eu uso o ministério para fugir de Deus, para não ter esse encontro de fato com o sagrado, com o divino, isso pode ser um fator então, que faz com que eu não cresça emocionalmente e espiritualmente. Quando eu uso a verdade dele para julgar e desvalorizar outra pessoa, quer dizer, quando eu uso a palavra para apontar o dedo e acusar o outro, né? A gente chama isso de legalismo. A pessoa parece que quanto mais ela se aproxima de Deus, mais legalista ela fica, mais ela aponta o erro, a dor, a falha do outro, né? Isso também a gente entende como um empecilho para que se alcance uma maturidade. Quando eu pronuncio, o Senhor me disse para fazer isso, e a verdade é, eu acho que o Senhor me disse para fazer isso. Né? Assumir que Deus disse algo quando Ele não disse, né? Quando exagero as minhas realizações por Deus para sutilmente competir com outra pessoa. Quer dizer, eu não minto, mas eu aumento,
né? A bênção, eu aumento a situação, para mostrar às vezes o quanto eu sou importante para Deus. Isso mostra a minha dificuldade de olhar para mim e de me aceitar, né? Como eu sou, com as minhas fraquezas, com as minhas vulnerabilidades, com as minhas falhas. E aí então eu exagero, né? Para mostrar, olha o quanto Deus me abençoa, né? Quando me concentro em certos pontos teológicos que têm mais a ver com os meus temores e interesses. Quer dizer, a Bíblia, eu pego na Bíblia partes que vão justificar a minha ação e vão justificar os meus interesses. A gente chama isso de manipulação, né? E muitas vezes a gente usa a palavra de Deus como uma forma então de manipular, e isso demonstra uma fragilidade emocional também, e é um impeditivo para que a gente chegue à maturidade. O outro ponto importante é quando a gente ignora as emoções, por exemplo, de raiva, de tristeza, de medo, né? Lembrando que as emoções fazem parte da nossa humanidade. Mas nós cristãos, nós aprendemos o seguinte: há emoções que são nobres, essas então a gente cultiva e a gente fala. Há emoções que a gente classificou como ruins, então a gente abafa, a gente esconde, a gente suprime, a gente reprime. E muitas vezes a gente diz que não tem, quando a gente tem. E aí eu quero falar algo para você que para mim foi libertador. Emoção é emoção. E isso faz parte de um pacote que Deus fez quando Ele me criou. Ser humano é atravessado por emoções. E graças a Deus. Porque se não fosse o medo, eu não estaria aqui. Se não fosse o medo, eu teria atravessado a rua e não tinha olhado para os lados. Se não fosse o medo, eu tinha atravessado um farol vermelho sem me atentar para o perigo que isso poderia causar na minha vida. Então o medo, na verdade, garante a minha existência. É claro que quando esse medo é legítimo, é ok. Quando o medo é patológico, aí a gente está falando de uma outra coisa, né? Um medo patológico, acho que eu até trouxe essa figura para vocês, né? Imagina que um pitbull está entrando aqui. 2, e ele está olhando para você e ele não está feliz. O que você faz? Corre. O que você faz? Sobe na cadeira, o bicho corre, ele pula, hein? O que você faz? Fica parada. Ó, interessante, cada um tem uma reação, não é? Mas a primeira coisa que acontece no nosso, a gente aciona o sistema simpático, que é um sistema neurológico autônomo nosso. Nesse momento, suas pupilas dilatam, o sangue é enviado para os membros superiores e inferiores, ou para você correr, ou para você enfrentar o bicho, é fuga ou ataque, né? E às vezes paralisa também, você fica catatônico, né? Ou você começa a ter tensões em todo o seu corpo, o seu coração acelera porque você tem adrenalina sendo lançada para o teu sangue, você tem uma palpitação ali, a sua respiração ela fica mais curta, né? Demonstrando que tipo cachorrinho, né? E tudo isso acontece em frações de segundos. Agora, esse medo, ele é ok. Agora, você imagina tudo isso acontecendo sem o pitbull estar lá. Isso é pânico. Isso é episódio de pânico. Isso é episódio ansioso, né? Aí a gente está falando de um medo que precisa ser tratado. Então, pessoal, quando eu sinto raiva, é importante eu assumir que eu tenho raiva. Eu tenho raiva mesmo, aquilo aconteceu, eu fui humilhado, eu não fui tratado da maneira devida, eu fui frustrado num plano, num projeto, isso me traz raiva. Gente, qual o problema disso?
Não é? Qual o problema disso? Então assumir raiva, assumir tristeza, assumir o medo, assumir as nossas emoções e nomear as nossas emoções são super importantes. Porque quando você nomeia, você consegue lidar melhor com isso. Quando você tenta esconder ou suprimir, aquilo está lá. É como uma panela de pressão. Uma hora aquilo vem para fora. E às vezes explode. Você já viu panela de pressão quando explode? É um drama, né, gente? E é perigoso. Quem está do lado acaba se machucando, né? Oi, pois não, Marcelo. Por favor. Uhum. Uhum. Sim. 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 Uhum. 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 Muito bom. Totalmente distorcida. Muito bom, Marcelo. Muito bom. Uhum. Sim. É fato, é isso mesmo. E ele demonstrava a raiva, a ira, em momentos adequados. Então demonstrar a raiva, por exemplo, e a sua ira, se for da maneira certa, no momento certo, da forma certa, não há nada de errado nisso. Pelo contrário, né? Pelo contrário. A ira e raiva são emoções. Violência e abuso são comportamentos. O pecado não está no sentimento, nas emoções. O pecado está na forma como eu expresso esses sentimentos e essas emoções. Gente, é um grande alívio quando a gente entende que a gente pode sentir o que a gente sente. Porque a gente não controla isso. A gente não controla. Eu controlo o que esse sentimento, que essa emoção vai fazer em mim. E o quanto ela vai estar em mim. Isso eu controlo, né? Se eu alimento essa raiva, se eu alimento essa ira, isso é uma outra questão. Isso é um outro fator que a Bíblia, inclusive, nos encoraja a irarmos, mas não pecarmos. E o pecar é não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não rumina isso. Trabalha nisso, trata isso. Né? Não deixa que isso crie raízes em você, porque isso vai te adoecer de alguma forma. Então o que a gente tem aqui são princípios para a nossa saúde, tanto emocional quanto espiritual. Morrer para as coisas erradas é um outro ponto. Não raras vezes a gente tem uma interpretação errônea da palavra. Por exemplo, lá em Lucas 9:23, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Alguns cristãos, durante muito tempo, né? A gente carrega um ranço do paganismo, a gente carrega um ranço onde quanto mais miserável você for, mais Deus te ama. Quanto mais você sofrer, mais Deus te ama, né? E aí você tem penitências, você tem uma série de coisas que algumas vertentes do cristianismo assumem, né? Mas entre nós evangélicos, a gente também tem isso. Muitas vezes a gente se sabota diante de Deus, né? A gente entra em jejuns para tornar Deus melhor do que Ele é, mais bondoso. Alô? Não faz sentido isso. Deus é o que é.
Ele é bom o tempo inteiro. É eu que preciso ser alterado, mudado, transformado, né? Ele está lá. Ele está lá do jeito dele. E é maravilhoso porque a essência dele sempre é amor. É a nossa dificuldade de entender que o amor de Deus não é reativo. Não depende do que eu faço. O amor de Deus simplesmente está. Simplesmente é por mim. E aí, por não entender isso, por ter crescido e aprendido na minha educação, que se eu não fosse um bom menino, eu não recebia aquilo. Se eu não fizesse aquilo, a minha lição de casa, eu não ia ter o meu tempo de lazer. Se eu não fiz... isso é importante? Isso é importante, isso é educação e tem que ser dada. Mas eu começo a jogar isso para Deus também. E aí, se eu não for aquilo que eu leio na Bíblia, né, perfeito, então Deus não me ama, então Deus não vai me abençoar, então Deus não vai cuidar de mim, não vai me proteger, algo de ruim vai acontecer comigo. Irmãos, Deus definitivamente não é assim. Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Ele não nos trata. Ele não nos trata. E tudo que eu faço, se eu for fazer para comprá-lo, a Bíblia diz que são obras de imundície, que são trapos de imundície. Eu não compro o amor de Deus, porque esse amor simplesmente está para mim, né? E aí Deus vai me transformando. E olha só que interessante. A gente começa a querer ser transformado. Quando a gente olha para esse amor e entende esse amor, a gente começa a querer agradá-lo. E não porque eu vou receber algo de mal dele, mas porque eu quero agradar aquele que eu amo. É uma resposta. A minha adoração, o meu servir a Deus começa a ser uma resposta do meu amor, da minha gratidão ao amor dele. Não mais por medo, não mais por receio, mas de fato como uma resposta de amor a esse amor que me amou primeiro, né? Esse é um caminho que Deus propõe para nós. Negar o impacto do passado sobre o presente. Muitas vezes a gente tem uma má interpretação. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. De fato, você é um novo ser, você é regenerado, você é nascido do alto, como eu disse. O DNA de Deus é impresso em você. A partir daquele momento, você passa a ser nova criatura. Mas a sua alma continua sendo tratada. Ela continua sofrendo influências. E essa alma é que traz para nós todo o peso da nossa história, do nosso passado, da forma como nós fomos tratados na nossa infância, na forma daquilo que foi dito para mim quando eu era criança, né? O que foi, eu sou construído pelas palavras. Presta atenção nisso. Nós somos construídos pelas palavras. Se eu recebi palavras ali, que foram palavras que distorcem, que de alguma forma mutila a imagem e semelhança de Deus em mim, se de alguma forma apaga essa imagem e semelhança de Deus em mim, se eu recebi palavras que me destruíram, que tinham a intenção de me derrubar e não de me construir, essas palavras podem ficar impregnadas em mim, e eu cresço, de alguma forma atrelado a essa palavra, porque eu sou Lacan, um psicanalista francês, ele diz que nós somos lidos, que alguém diz o que você é, até o momento onde você consegue, então, a elaborar. A partir do momento que você começa a elaborar quem é Deus, como Deus me vê, eu posso então não ser mais refém da minha história. O meu passado influencia, sim, mas eu não sou mais refém do meu passado. Isso é algo importante para a gente saber. Eu não sou refém da minha história. Eu posso reescrever uma nova história. Eu posso reescrever uma nova narrativa. E isso a Bíblia ela nos fortalece nesse sentido.
Porque as coisas velhas, sim, elas se passaram. Elas exercem influência, sim, mas elas não são mais definitivas na minha vida. Mas eu só mudo o que eu conheço, presta atenção nisso. Você não muda o que você não conhece. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse conhecimento é de quem eu sou. Quem eu sou? Quais as minhas fragilidades? O que eu preciso crescer na minha vida? Que áreas que eu preciso que Deus entre ali e transforme? Se eu não souber disso, não vai acontecer. E isso é um processo, é uma caminhada. É uma caminhada de honestidade. É aquilo que você trouxe, Márcia, né? Aquilo que você trouxe, Márcia. Eu tenho que ser cruel comigo mesmo, muitas vezes, e dizer: olha, é isso. Não é assim, mas eu estou desse jeito. E eu quero mudar isso. Eu perdi pessoas importantes na minha vida. Isso me deixou triste, isso me magoou, isso me deixou com raiva de Deus. Gente, assumir os sentimentos. Deus aguenta. Deus aguenta, fica firme. Deus aguenta. Diga para Ele. Diga para Ele. Mas olha, só posso te falar uma coisa? Quando a sua boca fala, o seu corpo sara. Quando a sua boca cala, o seu corpo fala. Então fale, porque a sua fala te organiza diante de Deus. A sua fala, ela te organiza. A sua fala te leva a um lugar de saúde. Então diga a Deus, diga. E essa fala, não é essa fala aqui, não, é da alma, gente. Estou falando de alma aqui. Estou falando de alma. Senão o mudo não teria um encontro com Deus. Vamos lá, Márcia. Ela não quer microfone, ela não gosta de microfone. Não, deixa. Sim. Obrigado por isso. Obrigado por isso. Uhum. Uhum. Sim. Sim. Eu entendo. Elas estão tão doentes quanto. Esse é o grande problema. Deus é bom demais. Uhum. Sim. Sim. Muito triste. É verdade, Márcia. Sim. É complicado e é tóxico, né? Essa positividade é tóxica. Porque de fato nós somos seres humanos e nós somos atravessados por tristeza. O próprio Senhor Jesus teve momentos de profunda angústia, né? E Ele assumiu isso. No Getsemane, Ele assume essa angústia. No Getsemane, Ele pede a presença de amigos. Ele não queria enfrentar aquilo sozinho. Ele pede para Pedro, Tiago e João: por favor, fica comigo nesse momento, fica comigo. Porque diz lá o texto: a minha dor, a minha alma sofre como a morte. Ele usa esse termo. E olha só, diz que os discípulos dormiam de tristeza. Fuga, né? Quando a coisa é muito grande para mim, eu fujo. E às vezes no sono, na negação, né? E aí quando eu nego, quando eu fujo, eu não mudo a situação. Eu vou voltar lá para aquele primeiro ponto. Eu só mudo quando eu assumo, quando eu nomeio e quando eu digo: Senhor, é isso. Me ajuda nessa área, porque eu tenho dificuldade.